Essa é uma mensagem para a nação brasileira. Eu anuncio a minha pré-candidatura à presidência da República. Assim como um pai precisa vigiar seu filho para educá-lo bem, é isso que precisa fazer o líder de uma nação. É óbvio que eu não vou me candidatar a coisa alguma. E eu espero do fundo do coração que vocês não tenham acreditado. Fala pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Felipe Neto fez um anúncio fake dizendo que seria candidato à presidência da República no ano de 2026. A esquerda testando seus candidatos e mascarando isso como uma jogada de marketing. Mas pela primeira vez, esse cara fez algo bom para todos nós. Ele mostrou o quão idiotizada é a maioria da população e a mídia a qual controla as informações que temos atualmente. E poucos conseguiram perceber isso. Ele fez um discurso completamente ditatorial com base no livro de George Orwell, 1984, porque esse anúncio fake nada mais era do que uma jogada de marketing para o audiobook dessa história. Porém, poucos conseguiram enxergar o que esse cara fez e é isso que iremos ver nesse vídeo aqui. Felipe Neto, eu tô aí na conta dele com mais de 17 milhões de seguidores, tá? Ele fez essas duas publicações recentes. A primeira, aonde ele diz aí o anúncio oficial. Cara, quer ser presidente da República e deixou muito claro que ele simplesmente iria ser um pai que vigiaria os seus filhos. Olha isso. Assim como um pai precisa vigiar seu filho para educá-lo bem, é isso que precisa fazer o líder de uma nação. A palavra vigiar pesou muito. Porém, se você olhar o vídeo inteiro, ele fez 2 cortes de câmera. O vídeo está recheado de informações subliminares, porém quem olha essas coisas é maluco, né? O cara colocou o olho que tudo vê ali em cima, como você pode estar vendo. Ao lado ele colocou um bispo, uma peça de xadrez, representando claramente o sistema político e religioso que controla, que domina. Quem faz isso hoje é a própria maçonaria. Eu não sei se tem alguém por trás dele fazendo isso ou se ele mesmo teve todos esses pensamentos, mas foi algo muito, mas muito inteligente que mostra a realidade. A maçonaria que trabalha com a sua dualidade, o preto e o branco, o bom e o mal, cima e baixo, a curva senoidal. Isso é uma referência ao pecado de Eva, por exemplo, de Adão e Eva, quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. É a dualidade. Logo na trocada de câmera ali que eles fizeram, nós vemos um Oscar representando um ator. A maioria dos presidentes hoje, ou boa parte deles, são literalmente atores. Mãos, que são os controladores das marionetes, controlam esses atores. Eu já falei a respeito disso, inclusive o vídeo já caiu desse canal aqui, mostrando que o próprio Volodymyr Zelensky, por exemplo, presidente da Ucrânia, é um ator e recebeu um Oscar, inclusive há pouco tempo atrás, de outro ator, de Champagne. That is yours. No, I feel terrible outside. It's just a symbolic, silly thing. Yeah. Olhando pelo site do IMDb, tanto ele quanto Donald Trump são classificados como atores e estavam no Salão Oval recentemente discutindo algo que iria afetar aí praticamente a vida de todos nós. You're gambling with World War III. Ou seja, as mensagens subliminares no vídeo de Felipe Neto realmente mostraram e deram o que falar. Algumas horas depois, no outro dia, ele fez essa outra postagem aqui, a verdade, mostrando que a maioria eram pessoas idiotas. É óbvio que eu não vou me candidatar a coisa alguma. E eu espero do fundo do coração que vocês não tenham acreditado. O que eu queria era chamar sua atenção. Então, presta atenção! Tudo que eu falei naquele vídeo que eu me candidatei à presidência da República é o oposto do que eu acredito. Foram falas autoritárias que eu fiz de propósito. E se você acreditou, ou pior, se você gostou do que eu falei, talvez você precise ler um pouco mais. Mas o pior de tudo, antes dele anunciar essa verdade, é ver isso aqui, cara. Olha isso. A própria mídia. Vamos ver aí a CNN. Influenciador diz que tem ao seu lado o uso das redes sociais. O influenciador Felipe Neto anunciou que vai se candidatar à presidência da República nas eleições de 2026. O anúncio foi feito por meio de um vídeo nas redes sociais. Nele, Felipe Neto diz que baseia as opiniões no domínio da informação. Olha isso, no domínio da informação. O cara literalmente estava dizendo que queria controlar a informação, criando uma nova rede social fictícia, queria simplesmente dominar a verdade. E esses caras estavam divulgando isso como se fosse algo completamente normal. E o pior, ele bloqueou os comentários nessa publicação aqui, justamente porque muitas pessoas, nesse momento aqui, estavam literalmente apoiando, dando o voto
Para isso, com um discurso completamente doutrinatório, um discurso completamente ditatorial. Olha isso. Toda a minha carreira, eu baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade. Olha que loucura. Mesmo nós sabendo que, recentemente, Felipe Neto mudou completamente de opinião. Nós vimos, há uns anos atrás, o próprio Felipe Neto contra o próprio Lula. E a todos vocês que ainda acreditam no PT, que ainda postam mensagens de que é uma invenção da mídia, a crise não existe, isso é tudo mídia golpista, vai se fuder! Burro! Você é burro! Ou é burro ou é corrupto! Tá recebendo dinheiro pra fazer isso! Tempos depois, Felipe Neto se contradiz e entra no governo do próprio Lula. Youtuber influencer Felipe Neto, aí como você queira, agora é parte do governo, tem um assessoramento direto aí, né? Isso porque o governo Lula criou um grupo de trabalho para combater discurso de ódio. O influenciador digital Felipe Neto defendeu a regulação das redes sociais. Inclusive, o próprio Lula é um cara que tá bem distante da verdade. Isso ninguém pode negar, né? Como em toda a minha carreira, eu baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu enorme anseio de ser um guardião da verdade. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões, a gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Nós temos 800 milhões de pessoas que vão dormir toda noite sem ter o que comer. Então como é que esse cara, teoricamente, lógico, de uma forma fake, uma brincadeira, uma propaganda que o cara fez, uma jogada de marketing, se diz guardião da verdade, nós temos inúmeras pessoas apoiando ele e a própria mídia trazendo isso como uma suposta verdade. Temos agora mais um candidato à presidência. Ou seja, se esse cara quisesse mesmo fazer isso, era capaz que ele, ainda mais com pessoas ali por trás dele, poderia até mesmo ser colocado na cadeira presidencial em 2026, cara. Olha isso, vamos ver mais um aqui. O influenciador Felipe Neto anunciou hoje a pré-candidatura dele à presidência da República. Felipe Neto tem 37 anos e mais de 17 milhões de seguidores. Eu volto com o Theo Cury. Theo, qual é a viabilidade dessa candidatura, Theo? Márcio, a gente precisa entender se de fato ela existe, apesar desse anúncio. Então, fica um pouco no ar o que de fato vai acontecer a partir de agora. Pelo menos teve um cara mais sensato aí. Mas só dos caras trazerem essa informação e ninguém questionar, cara, o que esse cara está fazendo? Sabe por quê? Porque hoje o sistema criou na mente da população que aquele que questiona, de certa forma, é maluco. A palavra teoria da conspiração, caso você não saiba, ela foi criada recentemente, ela foi criada há poucos anos atrás para que as pessoas que citassem informações como essas fossem descredibilizadas. Hoje, uma pessoa que é chamada de teórico da conspiração, como muitos me chamam, é considerado um lunático, aquele cara que vive com um chapéu ali de alumínio na cabeça. E aí, o que acontece? A maioria da população, que muitas delas são passíveis de timidez e não conseguem nem mesmo expor as próprias opiniões, mesmo pensando ao contrário do que a mídia muitas vezes divulga, acaba se retraindo por conta disso. Quem questiona é maluco. Então os caras não vão fazer isso. E aí o que a mídia faz? Impulsiona uma porcaria de um discurso daquele cheio de mensagens subliminares e que poderia ser uma grande realidade, mostrando que nós estamos literalmente perdidos, tá? Se você fica nas mãos de um governo, como esse seja A ou B, nessa divisão, você faz parte desse show. Você faz parte aí desse show de talentos, cheio de atores que simplesmente estão seguindo ordens de uma forma real agora, desse olho que tudo vê. Isso aqui parece uma jogada de marketing, uma brincadeira, mas retrata a grande realidade. E retrata ainda mais como a nossa sociedade hoje simplesmente se deixa levar por qualquer coisa.